Ok, fellows, essa é a estação Papo Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e hoje eu vou trazer para vocês um antigo instrumento, um multímetro, ok? Um multímetro digital da marca Simpson, modelo 462. Um dos primeiros multímetros digitais que esse fabricante conceituado fez. Esse fabricante é muito reconhecido pelos multímetros analógicos com caixas de baquelite, com extrema precisão. Tem uma história muito interessante do fundador a respeito da participação dele nos primeiros voos que cruzaram o Atlântico, né? Ele criou ali digamos que uma melhoria no sistema de navegação dos aviões, nas bússolas, né? E ficou conhecido. E a partir daí começou a fabricar instrumentos de medida, né? Instrumentos de aferição para técnicos e robistas de eletrônica, e conceitualizou essa marca, a Simpson, como uma das melhores do mundo. Isso aqui foi um presente de um grande amigo, Paulo César, um grande técnico em eletrônica na área de áudio e na área de radiofrequência. Um grande amigo, ele me deu isso aqui de presente, estava há uns anos parado lá no laboratório dele. Eu dei uma restaurada no que eu pude, tentando manter a originalidade, porém, infelizmente, na parte de dentro, o flat cable que liga as duas placas, uma placa de baixo com a placa de cima, passa um cabo flexível entre as duas placas. O cabo ele estava esfarelando, tamanha quantidade de zinabre, de oxidação, que eu tive que fazer uma troca e, de certa maneira, não deixar um instrumento tão original quanto ele foi feito na década de 70. Então deixo aqui um forte abraço para o meu amigo Paulo por ter me presenteado essa raridade aqui. E eu quero trazer para vocês aqui, para vocês apreciarem uma peça tão antiga e ainda tão funcional, ok? Bom, o instrumento ele é alimentado por um carregador que carrega baterias aqui na parte interna. São 4 pilhas de 1.2 volts. No modelo original, eram 2 baterias compridas de 3.4 volts, se eu não me engano. Eu não encontro essas baterias, então eu adaptei aqui internamente, colocando 2 soquetes de pilha tradicional, daquelas pilhas AA, e consegui fazer utilizando baterias recarregáveis, né, pilhas recarregáveis comuns encontradas no mercado, 4 pilhas recarregáveis comuns. O case dele está um pouco amarelado aqui na parte de cima. A cor original é essa tonalidade meio azulada. Com o passar dos anos, aqui amarelou um pouco a parte de cima. Eu sei que existem produtos, o pessoal que restaura equipamentos antigos, eles usam os produtos aqui à base de água oxigenada e luz ultravioleta que retiram o amarelado. Eu vou ver se eu consigo, depois eu faço uma atualização nesse vídeo, tá? Mas o case está em excelentes condições, não tem nada quebrado, não tem nada rachado. Aqui é só um pouco de cola, que eu também não adicionei muito abrasivo e nem produto químico para não danificar a originalidade do case. Está em excelente qualidade, ok? Estava um pouco sujo, dei aquela limpadinha clássica, né? E tá bem bonitinho. O instrumento, diferente dos multímetros que a gente tem hoje, você primeiro define se você vai fazer as leituras de corrente alternada ou corrente contínua por essa chave aqui. Vai também definir se você quer medir resistência, corrente até 200 mA, ok? Ele mede. Não, é em miliampere, no caso ele usa a escala aqui. Até 200 milivolts, aí sim, aqui é só até 200 milivolts, e volts, tensão, né? Tensão, nas especificações aqui da parte de baixo dele, aqui em DC volts, ele fala lá que ele consegue ter um intervalo de leitura, onde está falando aqui, range, né? De 0.001, ou seja, 1 milivolts até 1000 volts. Com uma tolerância de 0,25 no último dígito. Já em milivolts, aqui a medida em milivolts, nessa coluna aqui, ó, ele vai ler de
0,1 mV, portanto 100 microvolts até 200 mV, também com uma tolerância de 0,25 no último dígito de leitura. Em alternada de 0,001 ou 100 mV até 600 volts, já sobe um pouquinho a margem de erro para 0,75, lendo até 600 volts RMS. A mesma coisa que a região do milivoltímetro, né, que seria aqui. Em corrente alternada, ele vai ler até 200 mV também, 0,75, né, até 240 volts RMS. Resistência, ele lê de 1 ohm a 20 mega ohm, também com uma tolerância de 5%, menor do que 0,5%, né, no último dígito. É muito boa, assim, a qualidade de especificação é dentro do que os instrumentos que hoje você compra, tá? Hoje você tem mais casas decimais, depois da vírgula, nos instrumentos, mas mesmo assim é uma boa precisão pela data que ele foi fabricado, né? E sendo um dos primeiros que o fabricante fez na série digital. E finalmente ali embaixo as medidas de corrente contínua e corrente alternada também, de 1 microampere a 2.000 miliamperes ou 2 ampere, e 1 microampere a 2 amperes também para corrente contínua e corrente alternada. Essas variações de 1 microampere a 2.000 miliamperes ou 2 amperes são dadas ao comutar os botões aqui, ó, do range de leitura. Múltiplos de 2, 20, 200, 2.000, 20 milhões, né? Ou esse multímetro ele vem com um feature, com um recurso interessante, que é o auto ranging. Ao apertar auto range, a medida dada aqui, nos leads que você vai encaixar aqui, automaticamente ele vai encontrar a melhor aproximação e te exibir o resultado. Hoje é natural, a gente já está acostumado a ter os multímetros baratinhos que fazem isso, mas na época, grande diferencial ter um auto ranging, ok? Que automaticamente ele já fazia aí para nós a melhor posição do ponto decimal. Bom, ao ligar, você vai enxergar aqui, ó. Passa aqui para tensão, ele já tem o zero de ajuste, né? Já faz internamente o ajuste de zero ou bem próximo, e onde você tem aqui já a possibilidade de medir até 2 volts, até 20 volts, até 200 volts, até 2.000 ou de forma automática. A tensão, ok? Contínua ou alternada, corrente contínua ou corrente alternada. Vou soltar aqui, deixar na medida de corrente contínua. Ok? Então ele está preparado para medir de forma automática tensões em volts em corrente contínua. Bom, o lead original, os leads, né, os cabos, não vieram também. E ele usa uma outra forma. Os multímetros tradicionais que a gente tem hoje em dia, no soquete, eles têm um furo onde o terminal que você encaixa, o borne que você encaixa, tem um plug. Então você encaixa isso dentro do plug. Nessa época era um pouco diferente. O que tinha lá dentro era o plug, então eu teria que ter um terminal fêmea para encaixar. Isso aqui não tem como entrar aqui dentro, ok? Não é possível. Por quê? O plug daqui, encaixar no plug daqui não dá. Teria que ter um borne. Aí o que eu fiz? Eu peguei um multímetro antigo, quebrado e tudo mais, retirei aquele tubinho que está dentro dos multímetros modernos, tá? Encaixei no cabo e construí esse cabo aqui para a gente usar, ok? Então, vamos encaixar isso aqui, ó, no negativo, isso aqui no positivo. Beleza? Vamos deixar ele aqui e utilizar esse sensor aqui de referência de tensões, sensor não, esse gerador de tensões de referência, que está fornecendo nos terminais aqui 5 volts, ok? E vamos medir a tensão desse gerador aqui, ó. Encaixa aqui, encaixa ali. Olha lá, 5 volts. Ele dá uma oscilada, quando ele para de oscilar, já atingiu a tensão, né? Se colocar aqui em 200, ó, a aproximação do ponto decimal vem para cá, 5 volts
cravadinho, em 200 volts, aproximação decimal, em 2000, e finalmente em alto ele vai fazer a corrida aqui e encontrar o melhor ponto da casa decimal. Se eu passar aqui para 2.5 volts, ó, reduzir aqui a chave, ele marca lá 2.5 volts, com uma acuidade, né, com uma qualidade muito semelhante ao que a gente tem nos multímetros mais modernos. Esse multímetro aqui eu tenho já há um tempo, mais de 2 anos, mas eu comprei ele já aferido. Então já venceu o aferimento dele, né? Teria que novamente, a aferição dele, teria que novamente fazer a aferição. Mas ele ainda está próximo, tanto que a gente coloca aqui em tensão, e comparando aqui, ó, a tensão fornecida aqui pelo gerador, ó, eu ainda vou continuar a ter, por questões de comparação entre os dois instrumentos, né, acaba sendo interessante manter aqui, ó, 248,498 contra 249 num multímetro que foi construído em 1975, ok, aproximadamente. Passar aqui para 5 volts. Ele tem um tempinho do circuito integrado aqui reestabilizar a tensão, tá lá, 49995 no aferido, nele 499 oscilando entre 5, ok? Então continua sendo um instrumento muito, muito, muito preciso. Bom, um outro exemplo aqui para vocês verem são as medidas de, por exemplo, corrente alternada, tá? Tensão alternada. Estou com um gerador aqui, fornecendo nesses dois terminais 1 volt RMS de corrente alternada aqui, ok? Para comparar, vamos colocar aqui, ó, medir tensão alternada. Vamos ver a precisão desse aqui que está ali, com certeza está calibrado. Olha lá, bem preciso aqui o gerador, tá? 1 volt, se eu passar por aqui para 2 volts, na hora já muda ali também, 3 volts. Estou mudando aqui em cima, ok? Aqui em cima tem um gerador. 4 volts, ou seja, está razoavelmente preciso, está bem preciso por sinal. O gerador de frequência. Estou mandando nesse momento uma onda senoidal com 60 Hz, ok? Vamos aplicar isso nos terminais do antigo multímetro e vamos ver se ele ainda consegue medir corrente alternada. Comuta para corrente alternada, aperta essa chave aqui, ok? Solta é corrente contínua, pressionada é corrente alternada, no modo de leitura de tensão, no modo auto range. Vou colocar aqui, ó. Encaixou ali, ali e vamos ver. Tá lá. 1 volt RMS, corrente alternada, com a frequência de 60 Hz. Vamos passar aqui para 2 volts. 2 volts. Ele já saltou, né? O range já pulou ali para 2 volts. Continua funcionando. Passar aqui, por exemplo, para 5 volts. Corrente alternada dessa vez, está lá os 5 volts. Uma característica interessante é que ele tem uma largura bem boa de banda no que se diz respeito à frequência. Por exemplo, vou mudar a frequência aqui do gerador. Estou com 60 Hz, eu vou passar para, por exemplo, 1 kHz, ok? 1000 Hz. Olha lá. Caiu muito pouco, né? 5 kHz. Caiu de 5 para 4.9, né? Portanto, bem dentro da tolerância dele. 10 kHz, vamos ver. Olha lá, 4.8. Vamos tentar aqui 20 kHz, que excede em muito as especificações dele. 4,5 volts, quer dizer, ele ainda consegue ter uma boa largura de banda para medir até uns 20 kHz. Portanto, na área de áudio, é um equipamento que ainda pode continuar atendendo aí aos técnicos e robistas durante muitos anos, ok? Bom, em relação a tensões, medidas de tensão de corrente alternada e contínua, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, ok? Passando aqui para modo de medidas em quiloohm, ou aqui onde ele fala, olha, quiloohms. A partir de agora, os terminais estão medindo resistência, ok?
terminais estão medindo resistências. Eu coloquei aqui alguns resistores com precisão de 1%, nos seguintes valores. Esse maiorzinho aqui, ele tem 5% de tolerância, tá? Dada pelo fabricante. Vou colocar isso aqui atrás do papel aqui. Pronto. 5% de tolerância no primeiro, sendo que o valor dele é de 1 ohm. Já os outros, os azuis, pelo fabricante, tem uma tolerância de 1%. Ok? Então o primeiro deles, dos azuis, é 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, né? 1K, 10K, 100K e 1 mega. Através dessas medidas aqui, vamos verificar a quanto andas a precisão do multímetro ao medir resistências, ok? Bom, vamos lá. Testar o primeiro aqui, ó. Primeiro vamos ver se o zero está funcionando. Ó, o zero está funcionando, das pontas, né? Então, vamos verificar aqui. Está lá, 1 ohm de medida. O segundo de 10 ohms, vamos ver se ele consegue medir. Está lá, 10 ohms de medida. Ah, interessante porque ele dá em... Está aparecendo assim, eu estou medindo 10 ohms, mas estou enxergando no display 0,01, né? 0,10. 0,010. Por que acontece isso? Porque ele mede quilo-ohms, ok? 1000 ohms. Então, as medidas que vão aparecer aqui antes do ponto decimal, à esquerda do ponto decimal, se refere a 1000 ohms, ok? Por isso que ele ainda está mostrando 10, o número 10, e sim o número 0,010, ou seja, 10 ohms, ou 0,01 kilo-ohms. Agora aqui, ó, 100 ohms. 0,1, 100 ohms. 1K, ele já vai mostrar com precisão o número 1, porque está dentro da leitura padrão dele, que é quilo-ohm. Olha lá. 1, não, 1, nada, 9, está oscilando entre ponto 0,9999 e 1. Portanto, 1 kΩ. 10 kΩ, 10,1. O de 100K, vamos dar uma olhada. 100.000 ohms. 100.1, 100.2, ok. E finalmente o de 1 mega. $999.000, ou seja, 1 mega ohm. Portanto, dentro das especificações, exceto ali no de 10K ohms, né? Escapou um pouquinho, o restante está, apesar de tantos anos terem se passado, ainda continua bastante eficiente, ok? Miliampere também, milivolts, ele está dentro das especificações, ainda continua sendo bastante útil, ok? Bom, em relação aos blocos de funcionamento, é a base de quase todos os multímetros digitais, né? Basicamente são 3 setores. Você tem o primeiro setor, né? A primeira região por onde entra o sinal aqui, onde você condiciona os valores que estão sendo lidos pelo instrumento. O segundo setor, onde você converte de analógico para digital. E, finalmente, na área de display, você informa, você mostra os valores digitais que foram convertidos pelo setor anterior. Tá? Basicamente, você tem um atenuador pelo conjunto de chaves combinadas aqui. Ele ativa redes resistivas para atenuar os sinais de tensão e resistência. Tem shunts, né? Resistências em ponte para reduzir a intensidade de corrente e fazer a leitura, também através do chaveamento. Você tem os bias, né, onde são aplicados aqui, através de resistores de potenciômetros variáveis que ele tem no circuito interno, ou trimpots, né, para você poder fazer o ajuste dele, usando referências de resistores, de fontes externas de tensão. Então, nessa região você aplica bias para fazer essas correções internas do circuito.
Esses dados, depois de condicionados, são enviados ao conversor. O conversor é o tipo os chips tradicionais LSI, bem antigos, da família 74, né? 7400. Você vai encontrar vários circuitos integrados ali dentro. E, finalmente, é enviado para o display, que faz a exibição dos caracteres aqui através de quatro displays, né? de 8 de LEDs, né? Onde você consegue exibir o resultado aqui. Portanto, sem grandes novidades no que diz respeito ao circuito eletrônico dele, a grande novidade desse vídeo está exatamente em trazer um instrumento de tantos anos atrás, de 1975, para os dias de hoje, e mostrar para vocês que, apesar de ser uma tecnologia antiga, ainda continua extremamente funcional. Ok, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo review aí desse antigo instrumento. Quem gostou, por gentileza, dá um joinha aí embaixo no vídeo, compartilha com os amigos, ajuda o canal aí no sentido de divulgar, porque são informações que são bem legais para o pessoal que gosta de eletrônica, de instrumentos antigos, de radioamadorismo. São informações aí que tendem a enriquecer aí o nosso conhecimento, ok? Então, quem gostou, por gentileza, divulgue, dá um joinha aí, eu agradeço, ok? Vou ficando por aqui. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro. 73 a todos.